Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui nós falamos sobre empreender, sobre crescer, evoluir, inspirar e liderar o nosso movimento. Esse movimento é um movimento de paz, PIX, palco e algumas pausas estratégicas. No palco de hoje, que o palco é seu, eu tenho aqui como a minha convidada especial a doutora Denise Lima, pediatra integrativa funcional, uma mulher que inspira muitas outras mães e muitas outras profissionais da área. Denise, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você está aqui hoje, aceitou meu convite e a gente tem muito assunto para falar. Sim. Obrigada, Chay, minha mentora, estou muito feliz de estar aqui também, muito obrigada. Quem é a Denise, né? Sou a doutora Denise Lima. Eu costumo dizer que eu sou uma pediatra de mães. Pediatra de mães. Eu amo quando ela fala isso, porque a gente acha que é o bebê que precisa, mas a mãe precisa tanto. Muito, eu, mãe de dois, mesmo. Eu sei exatamente. Eu senti falta de ter uma pediatra de mães. Sim. E é um momento que a gente precisa ser acolhida mesmo. Quando a gente entra no consultório de pediatria, nós estamos muitas vezes entrando num mundo totalmente novo. Você deixou de ser a Chay escritora, a Chay palestrante, a Chay empreendedora e passou a ser a Chay mãe, que de repente vai ter que deixar de trabalhar 3 meses, 4 meses, 6 meses, vai ter que se dedicar totalmente a um ser. Você deixou de ser só você e passou a ser você e seu filho. E por mais que a gente tenha uma parceria na paternidade, e a paternidade, eu até costumo dizer que pai não é rede de apoio, pai é pai, tem que fazer toda a parte dele como pai. Concordo. A gente entende que na hora do vamos ver, é a mãe que está ali, é a mãe que vai amamentar ou que vai decidir não amamentar e vai receber toda a culpa disso. É a mãe que vai resolver voltar a trabalhar ou não e vai receber toda a culpa disso, porque a gente sempre costuma dizer que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma culpa, isso eu ia falar também. E quando eu falo pediatras de mães, é que eu estou ali para acolher o bebê, porque o bebê é muito simples no início. E, de uma forma geral, a criança é simples. Foi um dos momentos que me fez escolher pediatria, é porque a criança é muito sincera, está muito claro do que está acontecendo com a criança. E muitas vezes... Para nós é apavorante. Para nós é apavorante, sim, né? Mas eles são Eu fui daquelas mães que acordava a criança quando estava dormindo muito de medo, sabe? Será que está respirando? Será que está respirando? Exato. Tá muito olha, calma. já tá fiz dormindo, isso. Vou lá ver se está respirando. Não pode. A gente sonha que durmam a noite toda, mas está dormindo a noite toda, tem alguma coisa... Vai lá, tem uma coisa errada? Eu vou lá acordar. Olha que louca. Acordar não, né, Chay? Já acordei para saber se estava tudo bem. Eu confesso que eu já fui lá para ver se ele estava respirando. Que ótimo. Mas acordar, não. O melhor de tudo é uma pediatra que é mãe, que vive isso na alma. Mudou muito a tua relação com a pediatria quando nasceu aquele príncipe maravilhoso? Conta pra gente da tua maternidade também. Chay, mudou totalmente. Tá? O meu filho tem 2 anos hoje e eu posso dizer que eu sou uma pediatra antes e depois do Pietro. E completamente, assim, tinha muita coisa que eu não entendia e que hoje eu entendo completamente. Vou dar um exemplo bem simples, no plantão. Uma mãe chegava e me dizia, ai, doutor, ele começou com febre ontem. Daí, hoje de manhã, a febre começou a subir. Aí, ele comeu uma maçã. E aí, ele vomitou. E aí, eu, antes do Pietro, dizia, vamos no objetivo. Teve febre ontem e hoje vomitou uma vez. Mas hoje, como mãe, eu entendo o que elas querem dizer. Elas querem dar aquele detalhe que, às vezes, ele não está grave, mas ele está diferente. Ninguém conhece seu filho melhor que você. É verdade. E, às vezes, eu vou dizer, doutor, ele não está com 39, mas o 38, para ele, já deixa ele muito baixo astral. Então, eu passei a ouvir mais, eu comecei a entender mais que a mãe quer falar. E até na minha consulta hoje, eu vou te falar que eu mais escuto do que falo. Eu deixo, às vezes, a mãe falar, eu vou conduzindo a consulta, porque a consulta precisa ter um começo, meio e fim, que é importante para os pais também, e para eu conseguir conduzir, mas eu deixo mais a mãe falar, e às vezes ela só quer falar. Uhum. E tem alguns pacientes, quando eu deixei de atender plano, até eu alguns pacientes foram com outros pediatras e muitos voltaram comigo e muitos que voltavam falavam isso. Doutora, ela não me deixava falar. Lógico. Eu ali, uma falou assim, eu só queria falar, porque eu estava tudo bem com o meu bebê, mas eu queria falar de tudo que estava acontecendo em casa e eu não conseguia falar. Então, às vezes eu denomino pediatra de mães, é nesse sentido, é de estabilizar e organizar a mãe. E
muitas vezes, Chay, isso com certeza eu posso falar. Eu já tive crianças que eu tratei a criança tratando a mãe. Que eu vi claramente que a mãe estava desestabilizada e estava não desestabilizando aquela criança e muitas vezes a família. Então, quando a gente consegue... E a maioria das vezes a gente não enxerga isso. Nem o pai, às vezes, precisa ser alguém de fora. E muitas vezes, quando a gente organizou isso... Muitas vezes precisa ser alguém de fora. Sim. E nós, quando estamos nesse ciclo, né, de dor, que seja emocional, às vezes até psicossomatiza. Sim. E vira uma dor até física, né? A gente quer ajuda e quer um olhar interno, mas as pessoas, elas estão naquele movimento ali que elas não conseguem perceber. E eu acredito muito que a gente precisa aprender a pedir ajuda fora, para pessoas que não convivem com a gente todos os dias, mas que têm essa capacidade de ouvir, que é o que você acabou de falar. É muito importante a gente entender que nós, especialmente nós mulheres, não precisamos dar conta de tudo. E que quando a gente procura pessoas que têm né, a escuta ativa, a empatia, um olhar mais estratégico e ao mesmo tempo amoroso, a gente consegue abrir um portal de luz, literalmente, para que a gente consiga enxergar, às vezes, o óbvio, o básico, o simples, mas que transforma a vida de todo mundo que está em torno de nós. Sim. Quando você falou, eu vou pegar um gancho aqui para eu não esquecer. Quando você me falou que deixou de atender alguns convênios e deixou também, que eu sei, né, por conta de ser tua mentora, de atuar em vários ambientes de concurso público que você tinha, você era concursado em alguns hospitais, enfim. Foi uma escolha muito provavelmente difícil, porque naquele momento, quando a gente faz essa transição na nossa carreira, a gente pensa assim, nossa, minha missão era atender mais e mais pessoas, era alcançar, dar acesso ao que eu sei, ao que eu posso fazer na vida das pessoas. Em contrapartida, tem uma entrega muito mais profunda, humana, tempo de qualidade, tempo de ouvir o teu paciente, para isso tem que ser no particular. Só que você é tão visionária que trouxe uma solução recente para esses casos. Você construiu um curso acessível para mães. Conta para a gente sobre isso. Quando... Até vou trazer um pouquinho antes disso, quando o Pietro nasceu, eu trabalhava em 2 hospitais, né? Eu trabalhava no Hospital Estadual e no Hospital Federal. A vida do hospitalista é muito corrida e eu era emergencista, ainda trabalhava em emergência. Então, eu costumo dizer que a emergência, ela é uma realização muito pessoal para o médico, porque você salva vidas. Então, você está ali com a decisão entre a vida e a morte na sua mão, isso dá uma realização pessoal, mas você não muda a vida de ninguém, você não transforma vidas dentro de uma emergência. E eu comecei a ver que dentro do meu consultório eu poderia transformar vidas, eu poderia realmente influenciar aquela família, eu realmente poderia modificar hábitos familiares. Eu tive um paciente que eu fiz o diagnóstico de doença celíaca, que o pai descobriu que é celíaco e que as 2 irmãs dele são celíacas. E que ninguém tinha pensado nessa doença. Então, ali a gente consegue fazer uma transformação de vida. E ali, daquele momento, eu falei assim, não, eu quero atuar transformando realmente vidas. E também não queria mais estar tanto dentro do hospital, porque... Te consome muito. E eu chegava em casa muito cansada, energeticamente falando, e eu não conseguia estar em casa e passar para o meu filho, para o meu marido, a minha presença ali. Então, eu realmente saí, eu desisti de 2 concursos públicos. A Chay, como minha mentora, sabe que eu vim de uma família que você precisava... Ter segurança, ter segurança, né? Nos concursos. E como que... Eu já desisti de 3 concursos públicos. Como que você está abandonando um concurso de um valor alto? Porque, né, médico de um concurso ganha bem. E o teu marido também artista, né? Ele é criativo, artista, trabalha, claro, com empresas grandes, mas ele tem esse lado que para a tua família muito provavelmente não mostra tanta segurança, não é? O valor da segurança. E aí teve muita... Não crítica, que meus pais sempre me apoiaram em tudo, mas pensa bem, filha, você tem a segurança, mas eu estava muito tranquila com a minha decisão. E quando eu fui atuar só em consultório, e eu comecei a trabalhar mais no meu Instagram, até porque é uma ferramenta para chamar pacientes, eu comecei a receber muitas dúvidas, que para mim eram dúvidas banais, assim, como que a pessoa não sabe isso, entendeu? Como que ela não foi informada disso? São coisas muito simples. E desde como é que eu manejo uma cólica,
Desde, o meu leite, o que eu como vai influenciar no leite ou não. Coisinha simples. O que eu faço com uma febre? E eu comecei a ver que a gente poderia organizar isso, de que forma eu pudesse falar com as pessoas. Sim. E buscar mais pessoas. E aí nós criamos um curso junto com uma outra colega pediatra que acabou de ser mamãe, está com um bebê pequenininha de 15 dias. Nasceu! A doutora Patrícia Nova. Que lindo! E nós criamos um curso onde nós tínhamos que fechar uma idade. Então a gente falou, nosso primeiro curso então vai ser do começo. Então, a gente optou por fazer os primeiros 1000 dias, que é da gestação até os 2 anos, que somados se fecham 1000 dias. É maravilhoso isso. Inclusive, a gestação, né? A gestação. É a gestação. Então, Sabe que eu fui numa pediatra enquanto estava gestando. E foi maravilhoso. Sim. É transformador. Você se prepara realmente para coisas que podem acontecer, que você está muito naquele mundo lúdico de enxoval, de chazinho de bebê, de não sei o quê, e você não se toca de algumas coisas que ali no parto já podem trazer sinais de que você já pode se antecipar, inclusive. Eu tenho aquela coisa da incompatibilidade do tipo sanguíneo do meu com meu marido. Então tinha que ter uma não era do tipo mesmo, do O e do B. Então a gente tinha que cuidar algumas coisas. Enfim, eu não vou saber falar, né? Mas sei que na época eu lembro que isso foi importante para nós. E aí, como que foi fazer esse pensar nesse curso para os 1000 dias? Eu adorei, que 1000 dias, acho que todo mundo precisa. Então, daí o que a gente quis mesmo foi que na mentoria você fala que acesso é luxo, né? Acesso é luxo, Outra coisa que eu tô achando que é luxo é organização. Porque, mas eu posso dar um Google? Pode dar um Google. Eu posso? Pode. Mas saber que está tudo compilado. Que está compilado por pessoas com autoridade, com experiência. Imagina 3 hospitais, gente. Imagina a experiência, algumas especializações que ela nem está contando aqui. Essa pessoa com uma sócia, parceira, amiga, pediatra também, mãe também, elas organizarem isso, organização é luxo. E informação é luxo, né? Você estar tranquila na gestação, diante do que pode acontecer com seu bebê, ou quando acontecer, você estar tranquila, que você se informou, que é uma informação segura, porque a internet hoje está cheia de informações não reais e não corretas. E assustadoras. E que está tudo organizado ali, item por item. A gente teve o trabalho de separar gestação, ao nascimento, primeira infância. E tem 8 aulas bônus com colegas profissionais. Então, por exemplo, quando a gente foi falar de linguagem, a gente chamou uma fono. Ninguém melhor do que a fono para falar sobre desenvolvimento de linguagem. Melhor até do que o pediatra, muito melhor. Desenvolvimento motor, a gente chamou uma fisioterapeuta para falar. Porque a gente conhece? Eu sei, mas eu com certeza a fisioterapeuta sabe muito mais. Sim. E eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com equipe multidisciplinar. Eu encaminho muito, eu vou falar com meus pacientes, eu encaminho muito mais para a equipe multidisciplinar do que para outros colegas médicos. Porque eu acho que motor, eles entendem mais do que a gente, entendeu? Então, aí isso é raro na medicina. Mas a gente tem que saber o nosso lugar na medicina também. Tem lugar que não é pra gente. Muito bom. Aí nós chamamos uma enfermeira para falar sobre todos esses cuidados iniciais. Que delícia. Troca de fralda, limpeza do umbigo, como dar banho. Ela trouxe uma boneca, fez uma aula, foi muito legal. Chamamos uma professora da UFSC para falar sobre organização financeira quando vem o bebê, que foi muito legal essa aula dela. Assim, vou te falar que até eu aprendi coisas ali assistindo a aula dela. Que legal. Foi muito legal. Tem 2 dentistas, uma falando sobre quando levar o bebê no dentista, que é bem importante, e uma falando sobre o freio lingual e quanto isso vai influenciar na fala, na amamentação. Foi muito legal. Tem uma oftalmo, que é outra colega médica, falando sobre quando levar no oftalmo. A nossa guerreira. Maravilhosa. Foi a doutora Ana Luísa. Foi maravilhosa. E uma orientadora de amamentação falando sobre a amamentação. Então, até a aula de amamentação, a gente preferiu que uma orientadora de amamentação desse. Sim. A aula de complicações de amamentação fui eu que fiz, até essa parte médica foi minha, mas a parte de pega correta, de como fazer, as orientadoras fazem muito bem. E muito aí bem. Até chamamos uma orientadora para falar. Muito bom, muito bom. Ficou muito legal o curso. Como é o nome do curso? Chama Ciclo Dourado, os 1000 dias que podem mudar tudo. Que lindo! E a gente encontra esse curso onde?
No site, no meu Instagram, que é doutora Denise Lima, no link da bio tem, ou ficou ciclodourado.com.br, bem simples. Bem simples. E você a gente vai consegue deixar esse aqui no nosso Pode Sim, a gente vai deixar o link também para as pessoas acessarem, então, tá? Que está no YouTube e também vai estar no Spotify, que a gente deixa no Spotify. Mas a gente pensa, olha só, a gente pensa que quando a gente não tem filho, a gente precisa ter mais tempo. Eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa. Doutora Denise Lima, mãe do Pietro com 2 aninhos nesse momento que a gente está gravando aqui ao vivo, simplesmente ela lançou um curso, fez mentoria comigo. Simplesmente lançou um produto maravilhoso em collab com a Iônica, que eu quero que você fale agora. Ela cuida do corpo, cuida dela, faz novas amizades. Olha, ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Porque eu também acredito que quando a gente tem algo a mais para fazer, que é algo que realmente toca o nosso coração, que muda a nossa vida, porque a gente precisa mudar primeiro, para depois inspirar. E aí você passa a ter um certo controle daquilo que você realmente escolhe, porque oportunidade surge o tempo todo, né? Mas a gente precisa escolher, né? Até falando agora sobre fazer 1000 coisas, o meu Instagram teve uma postagem que viralizou agora, até comentei contigo. Foi. E era uma coisa super simples. Foi o xarope do abacaxi? Não, foi assim, foi um textinho que eu escrevi. Você morreria pelo seu filho? Eu imagino que sim. Olha. Mas você viveria pelo seu filho? Nossa. Você faria atividade física? Começaria a comer melhor? Trabalharia menos para ficar com ele? Daí, no fim, eu coloquei, morrer por eles é fácil. Viver por eles é que é difícil. Gente. Aquilo foi o que você imaginar de coisas boas e coisas ruins, eu ouvi nesse podcast, nesse post. Nesse post. E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, porque eu quero viver melhor para o meu filho. Eu quero que o Pietro se olhe para mim, olhe para o meu marido e veja que são pessoas que comem bem, que fazem atividade física, que conseguem trabalhar, mas conseguem estar com ele. Então, eu chego em casa, eu não olho o celular em algum determinado horário para ficar com ele, né? Então, e ao mesmo tempo que esse post, assim, teve tanta gente que falou, nossa, eu não estou acreditando que eu estou lendo isso, foi para mim. Teve gente que falou, eu quero chegar em casa, quero comer meu hambúrguer. E não vou ser uma mãe pior por causa disso. Não, hater teve um monte. Jura? Um monte. Mas... Como é que a gente lida com isso, né? Eu cheguei até a parar de ler algumas coisas, assim, porque teve mais de 500 comentários. Assim, eu arrisco dizer que foram bastante mulheres que fizeram isso, né? A maioria mulher, né? Até porque o meu público, perfil, mas muitos homens também. Muitos homens que falaram que deixaram de fumar, que começaram a comer melhor por causa de... E é o que nos move, né? Eu quando converso muito com o Augusto sobre o que nos move, e às vezes a gente entra no automático, eu digo assim, tu já parou para pensar que as crianças ainda vão namorar, vão se formar, vão viajar, vão casar? Como é que a gente vai estar para acompanhá-los nisso? Eu quero estar bem. Sim, com né? certeza. E eu quero que eles participem. E a gente tem uma percepção que um se inspira mais no outro. Lá em casa nós somos em 2 filhos, né? E aí, por exemplo, hoje o Augusto estava combinando, fez uma reunião. A gente tem a mania de fazer reunião. Ele chamou todo mundo para a mesa do café da manhã e disse, tem reunião. Aí o Felipe desceu e disse assim, mãe, o pai disse que tem uma reunião. Desce. Desce. Aí todo mundo ficou na mesa do café da manhã, de pijama, e o Augusto fez a tal da reunião para contar como que seria a viagem que ele vai fazer agora, porque ele se tornou um alpinista, né? Aí ele foi contar que a viagem é uma viagem mais calma, mais tranquila, que apesar de subir um morro, né, uma montanha de 6.500 metros, não é o Everest, que tem um período que é só de curso. Tá bom. Aí ele olhou para o Luca, que é o mais velho, e disse, talvez numa próxima tu pode até ir com o pai, porque o Luca é muito aventureiro, como ele, gosta de fazer trilha. E o Felipe, que bom, pai, então tá, tchau. O Felipe jamais vai fazer uma montanha com o pai. E esse tipo de mensagem, onde a gente é herói dos nossos filhos e fala com amor e traz segurança para os nossos filhos, é muito importante. É muito importante. Então, não é à toa que esse teu post viralizou e trouxe essa provocação. Tem uma coisa que eu falo. A dor é do outro. Quem ainda não teve o chamado é do outro.
Eu claramente, quando eu vi assim, mensagens de muito ódio, assim, mensagens assim de, ai, essa pessoa que escreveu deve ir para Disney 2 vezes no ano e deve ter 3 empregadas, só pode? Eu sei que não é. Cara, eu li aquilo e pensava, É julgamento, cara, ela né? tá doente, ela não tá tá doente. bem, ela tá sofrendo, não tá me atacando, ela só tá me atacando porque ela não tá bem, entendeu? Então, eu realmente preferi Ressignificar. Não, eu preferi aceitar só as coisas muito legais que eu Boa. recebi com esse post, muitas mensagens lindas. Teve uma mulher que falou, eu acordei e aí tava com preguiça na academia, daí eu fui olhar o Instagram e teu post apareceu e eu disse, eu vou porque a minha filha merece que eu vá. Ai, que lindo! Cara, eu me emocionei tanto de ler aquilo, sabe? Eu Lindo. fiquei tão feliz. Daí eu falei, não, eu só vou absorver as mensagens legais. E tem uma coisa, né, Denise, que é uma coisa que eu faço bastante nas minhas palestras gratuitas, aqui no Pode Sim, inclusive, para quem está escutando, é uma mentoria, é um chacoalhão que acontece aqui também. E tem uma coisa que eu me preocupo sempre em levar, porque eu vivo hoje um estilo de vida que eu busquei, que eu conquistei, que é um estilo de vida meu, né? E as pessoas podem até julgar sobre isso. Porém, uma das coisas que eu me preocupo muito, eu tenho certeza que você é assim, é como que você pode mudar, inspirar com os recursos que você já tem. Hoje a gente tem a Letícia que trabalha conosco, que é uma maravilhosa. A Letícia, ela treina todos os dias na beira-mar, gratuitamente, num programa que tem, acho que até da Unimed, não é? É gratuito. Gratuito, ela está mudando o estilo de vida dela. Ela mora num hostel, ela morou durante um tempo dividindo o quarto, porque ela já foi nômade. Então, as pessoas julgam o outro pelo que o outro está vivendo hoje, pela foto, mas não olham o filme. Eu já fui, eu me alfabetizei numa escola onde eu ia de tratora, uma escola rural, lá no interior do Rio Grande do Sul. Meus pais não tinham acesso às coisas, mas se tivessem, não muda quem a gente é. A gente pode escolher os nossos recursos, porque são escolhas. E eu acho, até me emociona, eu acho assim, incrível você fazer esse tipo de exposição, porque você está levando pedrada, mas está impactando muitas vidas. Sim, e eu acho que é só a gente querer, sabe, Chay? Eu acho que muito vai da gente querer. Eu acordo 5h30 da manhã todo dia, porque o horário que eu consigo fazer atividade física é 6h30 da manhã, que, meu Deus, depois meu dia começa. Eu poderia optar por fazer depois do consultório? Poderia, mas depois do consultório é o horário que eu posso ficar com meu filho. Então, eu faço de manhã e tá tudo bem. E aí tem gente que fala, não consigo acordar de manhã. Tenta achar um horário, não precisa fazer todo dia. Eu vi uma reportagem essa semana que 52% dos brasileiros não fazem atividade física. E isso impacta muito na tua velhice. Muito. Muito. A atividade física hoje causa grande impacto de quão saudável vai ser a sua velhice ou não. E nós vamos viver muito ainda. Muito. 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 E eu, como pediatra, me preocupo na fase adulta. Porque, de novo, quando a gente fala de 1000 dias, você oferecer açúcar, por exemplo, para uma criança nos primeiros 1000 dias de vida dela, que são até os 2 anos, vai impactar a relação dela com o açúcar depois. A relação dela com o sal depois, quando você põe o sal muito precocemente, entendeu? E isso impacta depois, porque as células estão se formando até 2 anos. A tela, acesso à tela, acesso também à natureza, né, à educação, a vários, as emoções, tudo isso nos primeiros 1000 dias realmente deve ter um impacto muito, muito grande. Muito, muito. E a gente tem que estar ali para guiar os nossos filhos, para ajudá-los em qual o melhor momento. E um docinho para uma criança não vai ter problema. Sim, vai ter problema. Vai ter problema. Vai. E a gente tem que entender que em algum momento você vai ter que tomar a decisão de ser a mãe chata e falar não. Então, isso cabe muito a gente não deixar a vida a mãe chata, a filha chata, a nora chata, porque geralmente são os avós que querem provocar esse tipo de querem situação. Roubar o docinho para a criança. Muito bom. E até pensando um pouco nessa vida corrida que a gente leva, não corrida, né? Mas essa vida de fazer multitarefas, que a mãe é muito multitarefa, foi que, puxando ali do produto que eu criei, foi que eu faço muita suplementação, eu suplemento as minhas mães no consultório, peço exames, eu acabo acompanhando essa parte das mães também. E eu comecei a receber muito pedido disso, que suplemento usar, que suplemento usar. E aí eu combinei com o meu marido, ele fala que ele que é o pai do produto. Que ótimo! Porque eu falei pro meu marido, Elton, tadinho, eu queria poder ajudar, mas não tenho como, eu não posso, né, prescrever. Dele, por que você não faz uma, pelo menos que tenha um mínimo para as mães? Daí é verdade, por que eu não posso fazer uma suplementação para as mães? E aí nasceu o
Mami Up. Ah, eu adoro esse nome, Mami Up. Aí entrei em contato com as meninas da Iônica, da Farmaciônica, que é uma farmácia maravilhosa de suplementação. Sim. Com produtos de grande qualidade, elas são super organizadas e super criteriosas com a seleção dos produtos. Sim, eu acompanho a Tati e a Leandra há muitos anos, eu adoro, sou apaixonada por elas. E no dia mesmo, no sábado à noite, eu mandei mensagem para a Lê, eu falei, Lê, vou criar uma fórmula para mães que amamentam. E aí foi uma criação a 3, porque eu entrei com a parte médica eu queria colocar tudo, super dosagens de tudo maravilhosas. A Leia, elas são farmacêuticas. A Lê entrou como farmacêutica, exatamente, e a Tati dizendo, cabe aqui, não cabe. Aí nós sentamos, fomos organizando, porque também não poderia caber em muitas cápsulas, porque como é um produto pronto, 3, 4, 5 cápsulas, fica difícil de usar. Então a gente foi, o que dá para mexer aqui, o que dá para mexer aqui. E aí, por exemplo, tinha coisas que eu não queria abrir mão. Mas eu quero manter tais elementos que vão melhorar a queda de cabelo. Porque eu, como mãe, eu queria já pensar nisso, porque cai o cabelo. Não quero tirar a colina, porque a colina melhora o cérebro, porque a gente perde cérebro quando vira mãe, né? Perde memória, perde tudo. E aí a gente foi organizando, e aí surgiu esse produto, Mami Up. Tá muito legal. Não é só para quem amamenta. Assim, de uma forma geral, eu pensei mais para mães que amamentam, mas algumas mulheres que me perguntam, posso usar? Pode. Principalmente para quem não está usando suplementação nenhuma. Eu tive bastante dificuldade de amamentar. Eu amamentei o meu primeiro, já suplementando junto, ele suplementando, né? É assim que fala, né? Suplementando. Dando a mamadeira junto. Então, complementando. Era aquela função de esterilizar, de medida, e ainda sofria com a amamentação. E no segundo, eu tive uma cirurgia de emergência de apendicite com 2 meses. Ele tinha nascido 2 meses, eu fiz apendicite e parei de amamentar por conta dessa cirurgia de emergência. Mas o Mami Up, ele não é para a amamentação. Ótimo. Ele é para a mãe. Então, é para melhorar a disposição, é para melhorar a queda de cabelo. E ainda ajuda na amamentação. Ajuda, porque a mãe estando mais disposta, a mãe estando melhor, a mãe estando com reposição, às vezes a mãe está com uma ferritina baixa, melhorando ferro, melhorando B12, melhorando magnésio, que ajuda com sono, a mãe se sente melhor. Então, não é um produto que vai aumentar a produção de leite. Perfeito. Ele aumenta no sentido de a mãe estar melhor. Então doutora, meu bebê está usando... Sim, meu bebê está usando fórmula. Pode usar o Mami Up? Deve usar. Tá. Porque, mais ainda, às vezes a mãe, quando coloca a fórmula, pensa, não, então eu não preciso fazer mais nada para mim, porque o leite está dando tudo para o bebê. Sim, mas para a mãe, continua não dormindo bem, porque o bebê continua acordando, continua sendo multitarefa, continua tendo que cuidar da casa, às vezes voltar a trabalhar, cuidar. Então, a demanda de mãe que amamenta ou de mãe de mamadeira é difícil. Nesses 1000 dias, olha que sacada, né? É quando a criança mais precisa e é quando a mãe está mais debilitada. Mais cansada, com Não certeza. É? Com certeza. Privação de sono, estresse, mudança, porque é uma mudança radical. Você deixou de ser a médica, empresária, né, e virou mãe. Para mim mesmo, eu tive uma depressão pós-parto que eu não reconhecia. No primeiro filho eu não reconhecia, porque como eu vou ter uma depressão pós-parto? Né? Aí eu achei que era uma coisinha, mas eu estava insuportável, estava triste, estava querendo fugir. É muito difícil. Porque eu saí da minha zona de conforto. A minha zona de conforto naquela época era viver alta performance, era trabalhar, era viajar, era fazer. E cuidar daquela criança eu não fazia tão bem quanto eu fazia o resto das coisas. Então é muito louco isso. Tem um trabalho que mostra que 70% dos pais já se arrependeram em algum momento de terem filhos. E parece que isso é pesado, né? Muito. Como eu me arrependi, mas o arrependimento é o que eu fiz com a minha vida naquele momento. Você não deixa de amar aquele ser. Você, meu Deus, quem é mãe aqui que está me assistindo sabe que é a coisa que a gente mais ama no mundo. Na vida. Mas aquele momento de sentir o que eu mudei a minha vida, porque você muda totalmente. Em algum momento, essa pesquisa que eu li, ela foi anônima, óbvio, acho que ninguém tem coragem de escrever e assinar que eu me arrependi, né? Mas eu me lembro que eu também me perguntei em um momento, o que eu fiz com a minha vida? Sim. Eu tô aqui em casa, não posso fazer nada, mas... E o Mami Up... E ao mesmo tempo, a gente já viveu um momento real da gente se olhar, eu e o Augusto, a gente se olhou e disse assim, como é que a gente era feliz antes de existir essas criaturas? Meu Deus. Tipo, não existia a felicidade real, né? Não é louco isso? Muito. Porque eu passei por essa situação, mas será que eu amo tanto assim mesmo? Não sei se eu tô amando. Disseram que ia ser um negócio maravilhoso. Ninguém me contou o que ia acontecer, tá? Ninguém me contou. Ninguém conta. E você está contando, tanto pelo teu
teu olhar para essa suplementação, mas pelo curso. E no Ciclo Dourado, a gente consegue fazer, a gente não, porque eu não vou ter mais filho, mas você que está aí nesse processo, ela consegue fazer, é aquele curso muito longo, não? A gente não falou sobre isso. 47 aulas, mas a gente teve o trabalho de não serem aulas longas, as aulas são em torno de 15 a 20 minutos. Ótimo, tá ali, escuta uma aulinha. Foram bem simples, todas legendadas. Ótimo. Já para que você não... tô ali, posso ver. E você tem um ano de curso. O curso vai ficar aberto por um ano. Quando então você eu posso compra, ir fazendo você... aos poucos, assistindo as aulas aos poucos. Quero ver só a aula de gestação agora. Quando o bebê nascer, eu quero assistir as outras. É bem possível. E que online, legal. né? São gravadas, então você pode assistir em qualquer lugar. Muito, muito, muito bom. Adoro. Ficou bem legal. Foi né? um filho. É um filho, né? É um filho mesmo. Mas é um filho que a gente filho. tem que se orgulhar muito, porque é uma forma de você realmente trazer acesso no mundo todo para mulheres que se identificam com você. Aliás, é um baita de um presente para a gente dar para uma amiga que está grávida, Sim. inclusive. Porque às vezes a gente não... No nosso papel de protagonista da história, às vezes a gente acha que não precisa, que não quer, mas eu entendo como um grande presente, tá? Um grande presente de um marido para uma mãe, enfim, de uma sogra, de uma avó. Acho que é um grande presente. A gente tem que botar até um laço dourado aí nesse ciclo. O curso foi direcionado para mães, claro. Quando a gente fala para mães, mas Sim. É super possível o pai assistir, a avó assistir, para ter a aula de introdução alimentar. Eu acho que é uma aula que a família tem que assistir para ajudar, para todo mundo falar a mesma língua. Então, é um curso para família, na realidade. Que bom. E o teu consultório fica aqui em Floripa, né? Aqui em Floripa, na Agronômica. Na Agronômica. Sim. Eu adoro ali, naquele prédio muito bom. E é um consultório só teu. Só meu. Uhum. É um consultório bem exclusivo mesmo. Então, as minhas consultas são de 1 hora e meia. Então, meus pacientes, às vezes, nem se encontram. E no teu Instagram, a gente consegue também agendar consultas diretamente com você? Consegue. No link da bio do meu Instagram tem tanto a página que vai direto para o Mami Up, tem a página que vai direto para o curso e tem a marcação de consulta e tem o meu site. Eu tenho um blog também que eu falo um pouco sobre maternidade, um pouco sobre pediatria geral, e aí consegue ir direto para o site também. Que legal, que bom. Você realmente entrega muito. Eu quero te perguntar agora, eu sempre faço essas perguntas no final do Pode Sim, que a gente está chegando no final. Sim. E eu quero perguntar alguns sims emblemáticos da sua vida, tipo, pode sim, né? Pode sim, mas olha, eu vou fazer um pode sim diferente. Sexo. Pode sim quando? Tem aquela coisa de quarentena, como é que é? Olha, eu acho que... Sexo pra mãe dos 1000 dias. Quer que eu fale a verdade, quer que eu minta? Quer que eu fale a verdade. O suplemento ajuda também? Muito, ajuda. Ajuda porque a gente fica mais disposta. Tá. Mas, principalmente para as mães que amamentam, naturalmente a progesterona, que vai aumentar muito durante a amamentação, e ela vai dar uma quedinha ali nos hormônios de libido. E não é só isso. Você está sem dormir, você está cansada. As mães que fizeram parto vaginal muitas vezes tiveram um corte em região genital. Então, é aquele momento que o pai tem que ter paciência, né? Mas eu acho que é possível o casal, dentro do que é possível, procurar se amar, procurar se tocar. Porque é muito fácil, quando nasce uma criança, a gente abandonar um pouquinho o pai. E isso é bem normal, e o pai acaba sentindo mais. Não abandonar. O casal não fica tão junto mais, porque tem alguém que você precisa dar mais atenção. Mas até é legal você falar, é uma coisa que, às vezes, até os pais conversam comigo no consultório, porque o pai, às vezes, se incomoda. Doutora, não é que pode? Assim, eles falam, não é que pode, não precisa ter medo. Sim. Então, sim... Pode fazer sexo a partir do momento que você achar que você está tá mais confortável para isso, né? E tem uma questão, né? Que eu não tem um tempo específico. Tá, que bom. Eu tenho uma questão que eu acredito muito assim. O desejo, ele está muito associado também à admiração, especialmente para a mulher. Muito. Então, quando você admira aquele pai que está ali presente, que está exercendo o papel de pai, não ajudando, porque quem ajuda é apoio. Né? Quando você pede ajuda para alguém, me ajuda aqui, mas o pai está ali presente, fazendo parte, te admirando, te elogiando, cuidando junto, pegando junto na paternidade, nasce uma admiração nova, porque você se apaixona por aquela mesma pessoa, só que com um olhar diferente. Nossa, putz, nasceu um pai. Sim.
E isso traz tesão, Muito. não é? Muito. Então pode sim a gente também pensar de forma estratégica e não só física, não é? Fica aqui a dica. Agora pode sim para quando você tem muito tempo, o que você gosta de fazer? Tempo para você. O que pode sim? Eu não tenho muito, né, Chay, ultimamente. Se você me disser que tem muito tempo, mas eu tô dizendo assim, se você tiver um tempo só para você, o que você gostaria de fazer? O que você gosta de fazer? Tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Assim, uma coisa que eu faço porque eu realmente gosto de atividade física. Eu realmente gosto. Se eu tenho um tempinho, eu vou correr. Eu corria muito antes do Pietro. Eu acabei diminuindo a minha corrida por causa, né? Enfim. Muito. Eu corria 10 quilômetros, 12 também. Não era maratonista. Mas corria com mais frequência? Sim, 2, 3 vezes a semana eu corria. Tá. E fazer atividade física, para mim, é uma coisa que me gera muito prazer. E às vezes se eu tenho que estudar, às vezes eu vou correr estudando, escutando. Então eu tenho bastante costume de ouvir podcast. E outra coisa, quando eu tenho tempo, é viajar. Viajar é uma paixão, assim. Já viajou com o Pietro? Não viajei ainda, viajei no Brasil só. Viagem internacional não fiz com ele ainda. Vou te dizer por quê. Porque ele ama ficar na vovó e na Dinda. Eles não moram aqui, eles moram em Blumenau. Então, o ano passado a gente viajou, ficamos 10 dias. Agora em julho eu vou viajar de novo. Então, sem ele, no caso? Sem ele. A minha família também é muito importante. A minha família espera esses 10 dias chegarem, porque nós vamos ficar com o Pietro. É muito bom. Então, eu pensei, vou gerar muito mais memórias doces para ele. Muito no mais. sítio, que tem cocó, que tem pato, que tem o vô-avó, do que comigo em Paris. Concordo. Entendeu? Que é coisa muito chata, aquele avião de 12 horas com a criança. Concordo. Então, neste momento, eu não viajei com ele ainda por causa disso. Eu tenho muita segurança em deixar ele com a minha irmã. Ele é apaixonado pela Dinda. E a minha irmã é apaixonada por ele. Eles são uma relação de outras vidas. Eu sempre fiz isso também. Sempre deixei os meus com a Dinda, que é a minha irmã, com a minha mãe. E o meu pai também sempre dando aquele suporte, às vezes mais de motorista, assim. Eu acho isso super válido. E eles criança, amam. Porque aquela lembrança da casa da avó, que é casa com açúcar, eu acho super importante. E nós temos um momento nosso, né? Que é importante o casal ter também. É muito importante, então, é delicioso. Pais que estão é uma reconexão. Não tenham medo, deixem com a Dinda e vão viajar, vão ficar uns dias sozinhos, que faz diferença pro casal. É verdade, que bom. Para finalizar, já que você gosta de fazer exercício físico, um sim para uma comida que não pode faltar. Porque eu tenho a lua em Touro, eu sempre gosto de perguntar qual é a comida que a pessoa gosta. Eu amo sushi. Sushi? Eu sou apaixonada. Olha, o sushi está sendo campeã aqui, hein? Não, eu realmente gosto de sushi. Realmente, assim, a gente... E é por essa tua origem mais japonesa, será? Talvez, assim. Mas, assim, sempre que eu penso uma comida que me dá água na boca, assim, me vem sushi na cabeça. Assim. Ai, quando a gente viaja para fora, comer um sushi fora é tão bom, né? É bom. Eu adoro também. Porque eu gosto de coisas diferentes, assim, mais picantes e mais originais. E são um pouquinho diferentes do Brasil, né? São. Eu já comi sushis fora, assim. Eu gosto mais quando eu como fora. É que do Brasil eu gosto de sushis tradicionais. Fugiu muito do tradicional, eu já nem como, né? Eu nem como nem cream cheese no sushi, porque eu acho que não combina, então não combina. Muito bom. Deixa pra gente, doutora Denise Lima, uma mensagem final. Pra gente não, né? Para essas mães que estão olhando aqui, essa pediatra de mães, deixa uma mensagem de mãe para mãe. Eu acho que a mensagem de mãe para mãe seria: se amem, se valorizem. Não é errado se colocar em primeiro lugar, porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente está preparada, a gente estamos nos tornando pessoas melhores e mães melhores para os nossos filhos, para a nossa família. Então, tirar 20 minutos para você deixar o filho com a Dinda, deixar o filho com o marido, ir fazer uma corrida e se cuidar, não tem nada de errado, pelo contrário, está muito válido. Então, se eu fosse deixar assim, se amem, se valorizem, se protejam, porque isso é uma forma de demonstrar amor. Porque quando a gente se ama, você está demonstrando que você ama também a outra pessoa. Está se cuidando para outra pessoa. Foi uma aula divertida, leve, mas que trouxe muito impacto aqui pra gente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. E a gente encerra aqui mais um episódio do Pode Sim. Hoje a gente conheceu um pouco mais da jornada dessa maravilhosa doutora Denise Lima, pediatra integrativa, como é que chama? Integrativa funcional. Integrativa funcional, que é uma outra sacada. A gente nem falou muito sobre isso, mas eu adoro, porque eu acho que é um olhar sistêmico, é um olhar muito mais complexo, mas muito mais amoroso para todo esse serzinho que nasce, que a gente
transforma a nossa vida e que pode transformar o mundo. Uma das missões que a gente tem como mãe é fazer filhos melhores, deixar filhos melhores para esse mundo, e não um mundo melhor para os nossos filhos. E começa pela gente. Espero você no próximo Pode Sim, onde a gente tem muito mais novidade para contar. Siga aqui, acompanhe, compartilhe. Se você conhece alguém que pode ser tocada por esse bate-papo, não deixe de compartilhar, porque uma mulher, quando elogia e cuida de outra mulher, tem lugar no céu reservado. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau.